de joelhos aqui e vou para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus. Pai Celestial, que habita os mais altos céus. Santo, 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 Tu és, ó Pai, todo-poderoso, digno de toda honra e glória, pois está revestido de majestade, poder e glória. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença, invocando as Tuas bênçãos, a Tua misericórdia, pois somos falhos e pecadores e necessitamos, ó Pai, da Tua graça, do Teu perdão e graças ao Teu Filho e por esse sangue derramado, ó Pai, viemos a Ti derramar o nosso sangue, morrermos, para que o Senhor venha nos dar vida através do Teu Santo Espírito, prometido através do Seu Filho amado Jesus Cristo. Pai amado, gratidão por estarmos aqui nessa noite reunidos na Tua presença, através dessa transmissão, desse grupo que tantas bênçãos têm sido derramadas por Ti, pois pessoas escolhidas por Ti têm sido levantadas e têm guiado um povo sedento pela Tua palavra, pelo Teu amor, e eis-nos aqui, Pai, arrependidos. E, ó Pai amado, clamamos, invocamos o Teu santo nome, para que venha ser com os nossos irmãos, os Teus filhos, que estão enfrentando neste momento, ó Pai, uma iminência de um caos, de uma guerra que já foi profetizada, que já foi decretada, mas pela Tua misericórdia, pela Tua promessa, o Senhor enviará o Teu santo anjo para guardar o Teu povo. Ó Pai, abra as portas, livra do mal, de todo perigo, os Teus filhos amados, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Venha com o Teu braço, com o Teu Filho amado, imprimindo na mente dos Teus filhos a Tua vontade, mostrando o caminho que deve ser traçado por cada um, o momento ali certo de sair, o momento certo de deixar as coisas e sem olhar para trás. Dê coragem, dê fé, dê força e olhos espirituais, pois sabemos que tudo será destruído. O que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor. Venha ser conosco, venha imprimir o Teu selo sobre a nossa fronte, sobre o nosso coração. Continue, ó Pai, fazendo justiça na nossa vida, através desse selo, pelo, pelo derramamento do Teu Santo Espírito, de uma forma poderosa, conforme a Tua promessa, conforme tem sido determinado pelos Teus profetas. Eis-nos aqui, conforme o Teu querer, venha fazer a Tua vontade, pois Tu és o nosso Altíssimo, a nossa rocha, a nossa proteção. E sabemos, ó Pai, que contigo tudo podemos. Nada será abalado aqueles que estão no Altíssimo. 1000 cairão à esquerda, 10.000 à tua direita, mas o teu servo, o teu escolhido não será atingido. Venha ser com o nosso querido irmão Marlon neste momento, derramando o teu Santo Espírito de forma especial para ministrar essa palavra, pois ele já vem preparando, o Senhor já vem imprimindo na mente dele o teu querer, a tua vontade. Graças te damos por tudo, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Lá fora está frio, mas aqui queremos a tua presença, estamos sentindo o teu calor. E graças te damos por isso, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Amém, Deus seja louvado. Quero mais uma vez cumprimentar com a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e que o Senhor, segundo o seu santo querer, venha continuar a nos ajudar na ministração de sua santa palavra. Bem, ontem nós vimos a introdução, capítulo 1 do livro de Efésios,
E hoje nós daremos continuidade no capítulo 2, para a honra e glória de nosso Pai Celestial. Então eu já convido você a tomar sua Bíblia, ou até mesmo seu aplicativo, e vamos abordar alguns pontos aqui dos quais Paulo trouxe do capítulo 2, do pecado para a salvação pela graça. E o verso 1 está escrito: Ele vos deu a vida, estando vós morto em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A gente vai dar uma parada nesses primeiros versos, do 1 ao 10, e vamos fazer algumas abordagens e até mesmo aplicações aqui para as nossas vidas e para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Bem, os gentios, assim quando Paulo chegou para proclamar a mensagem de salvação, estavam cegos e mortos espiritualmente, até que o evangelho da graça pudesse alcançá-los. Haja à vista, já havia uma promessa antiga, lá do Antigo Testamento, de Ezequiel, capítulo 36, e os versos 36 dos 26 ao 27, aonde está escrito: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Deus estava propondo a Israel uma restauração, da qual Israel seria o prepulsor por meio de Cristo e por meio do seu Espírito, através dos seus apóstolos e discípulos dos últimos dias, a levar a mensagem de salvação ao povo gentio que estava condenado na sua idolatria e nos pecados oriundos do seu tempo. E a promessa foi dada também no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Os gentios, condenados na sua idolatria, na sua impureza, agora têm a oportunidade de receber o evangelho de salvação por meio do apóstolo Paulo, sendo estes mesmos filhos da desobediência e com a inclinação segundo a carne, segundo seus desejos pecaminosos. Deus foi misericordioso com os gentios e através dos judeus, através do apóstolo Paulo, Deus
imprime neles o Evangelho de Cristo, do qual Paulo recebeu. E aqui nós temos uma primeira aplicação para nós nos dias de hoje. Muitas vezes, nós também estávamos condenados à ira de Deus por conta de viver no engano e nas observâncias das doutrinas falsas dos templos de pedra. E Deus, através de sua misericórdia, da sua graça, derramou seu Espírito sobre as nossas vidas e nos fez enxergar que nós estávamos desobedecendo. E nós agora nos tornamos de filhos da ira para filhos da graça, através de Cristo Jesus. E louvado seja Deus por isso. E Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, nos amou. E Deus nos amou, meus irmãos, quando ainda estávamos perdidos. Assim como a nação gentílica. Em Romanos capítulo 5, e o verso 6 a 8, Paulo diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para convosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Então, a bondade e a misericórdia de Deus foi derramado na cruz do Calvário por meio do seu Filho. E a graça alcançou as nações gentílicas por meio do Evangelho de Cristo. Assim como nos últimos dias em que vivemos, nos alcançou por meio do seu servo e dos seus profetas, trazendo a salvação por meio de sua graça e por meio de sua palavra. Os gentios, quando condenados na sua idolatria, na sua pecaminosidade, andava cego, assim como aquele cego de nascença, proclamado do capítulo 9 de João, quando Cristo ali o curou. E mesmo Cristo curando, ele ainda não havia visto a Cristo, não havia conhecido. Então chegou um dado momento que Cristo se revelou àquele homem cego de nascença. Então, o capítulo 9 de João, no versículo 35 em diante, está escrito: ouvindo que Jesus tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crer tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: já o tenho visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, ali, a luz do Evangelho teria o seu cumprimento quando Paulo apresentou aos gentios a mensagem de salvação vinda de Cristo. E os gentios condenados à morte eterna por suas transgressões, agora têm um evangelho puro, santo e imaculado. E recebe esse evangelho em um tempo onde o cristianismo estava na sua iniciação. E também esse cristianismo ele foi recebido pelo gentio, onde todo tipo de perseguição e de falsas doutrinas estava adentrando dentro do cristianismo. Mas naquele período, homens valentes que confrontavam os falsos mestres por meio da Escritura, mostrava-lhe o poder de Deus através do Evangelho. E para nos mostrar, no século vindouro, as supremas riquezas da graça e da bondade de Deus. Antes disso, Cristo ressuscitou para nos fazer assentar nos lugares celestiais. E através da ressurreição de Cristo, os gentios agora poderiam ser alcançados como os filhos do reino e adentrar nos lugares celestiais. De igual modo, Deus tem nos alcançado
E através do batismo, através da ressurreição de Cristo, podemos hoje também adentrar nos lugares celestiais. E louvado seja Deus por isso. E muitos hoje têm essa oportunidade e são convidados a fazer parte desse povo e fazer parte também desses lugares celestiais dos quais encontramos em Cristo, para nos mostrar no século vindouro a suprema riqueza de sua graça e de sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 8 ao 10, está escrito: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, e que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme as suas próprias determinações e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo eterno, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. É isso que o Evangelho proporciona, a imortalidade, nos lugares celestiais. E essa salvação pela graça, que vem mediante aos méritos de Cristo, possui agora no coração daqueles que são chamados, desde os tempos eternos, a andar em boas obras. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, dos quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Os versos 11, quando os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo, uma vez que os gentios não tinha acesso aos lugares sagrados em Israel, principalmente no templo. E quando os gentios eles chegavam em determinado lugar no templo, havia um lugar demarcado onde eles poderiam ficar, e eles não poderiam estar nos lugares ali considerados santo. Então, os versos 11 em diante está escrito: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircunciso por aqueles que se intitularam circunciso na carne, por mão humana. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos nos fez, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si o mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destinado por ela a inimizade. E vindo evangelizou a paz a vós outros, que estavas de longe, a paz também aos que estavam de perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação do Espírito de Deus. Bem, os gentios aqui, que estavam separados de Israel pela sua impureza, agora, com a cruz de Cristo, torna-se aliado aos judeus pelo sangue remido de Cristo, e eles agora passam a ser um só povo. E desse modo Deus reconciliou os gentios e judeus, aproximando através do sangue de Cristo e concedendo-lhe a paz. João capítulo 19, verso 30. João 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça rendeu-se ao Espírito. E agora, Cristo ressuscitou, e os judeus agora, através dos apóstolos, receberiam o Espírito de Deus e agora levaria não somente o evangelho de salvação, como também a paz que Cristo deu aos seus discípulos. No verso 20, no capítulo 20, dos versos 19 em diante, está escrito: ao cair da tarde daquele dia, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos com medo do judeu, veio Jesus e pôs-lhe no meio deles, e disse, paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, pois, tantos os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, a paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou-lhe sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. E através da infusão do Espírito, os discípulos de Cristo agora saía a levar tanto a paz como também o evangelho de salvação. E gentio e judeus se tornaria um só povo. Só que essa reconciliação gentio e judeus não era uma tarefa fácil, uma vez que eles eram separados. Os judeus seguiam todo seu ritual cerimonial e o gentio não observava as práticas e as leis judaicas. Então houve grandes problemas ali quando Paulo, por sua vez, tentou ali levar um gentio ao templo. Atos capítulo 21, versos 26 em diante, está escrito: então Paulo, tomando aquele homem nos dias seguintes, tendo-se purificado com ele, entrou no templo e, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que fizesse a oferta a favor de cada um deles. Os versos 27 em diante está escrito: e quando já estava por findar os 7 dias, os judeus, vindo à Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, e gritando, israelitas, socorro, este homem que por toda a parte ensina todos a serem contra o povo, e contra a lei, e contra este lugar, e ainda mais introduz até gregos no templo, e profanou este recinto sagrado. Então, um gentio entrando no templo era sinônimo de transgressão às leis judaicas. E Paulo ali é o grande responsável por introduzir ali as nações gentílicas no meio do povo de Israel por meio do Espírito Santo. Mas essa reconciliação, ela não foi uma reconciliação fácil. Ela teve muitos problemas. Como não bastasse a isso, essa igreja de Éfeso, ela passava por também problemas relacionados
as doutrinas dos nicolaítas, né? E bem como as igrejas no tempo seguinte, elas também teriam problemas com as doutrinas de Balaão e a própria perseguição de Jezabel na pessoa de Roma imperial nos seus dias. Verso 17 diz: E vindo evangelizou a paz a vós outros, que estavas de longe, a paz também aos que estavam de perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Quando a graça de Deus alcança o seu povo, a promessa não é somente para aquele que invoca o nome do Senhor, mas essa promessa ela se estende para os filhos, para as filhas, para os idosos, para os de perto e os que ainda estão de longe, conforme está escrito em Atos 2, 39. Assim já não sois estrangeiro e peregrinos, mas co-cidadão dos santos, e sois a família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário, dedicado ao Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, os versos 4 em diante, está escrito: Chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, mesmo como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Caros irmãos, somos chamados a ser sacerdócio santo, ser casa espiritual e oferecer sacrifício agradável ao nosso Deus. Esse foi o evangelho que Paulo trouxe aos gentios. O mesmo evangelho que Paulo pregou nos seus dias é o evangelho que também nos tirou dos templos de pedra, do qual Cristo deseja que sejamos esse povo. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. No qual, verso 22 do capítulo 2 de Efésios, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Glória a Deus. Estamos vivendo a última chuva, o selamento de Deus está ocorrendo e estamos também na iminência de todos os acontecimentos. E a melhor decisão que você pode ter tomado, meu irmão, foi entregar a sua vida a Cristo. E essa decisão te fará também a desfrutar das bênçãos espirituais das quais Ele tem preparada de antemão para que você ande nela. E como resultado dessas bênçãos, meu irmão, Deus também agregará a toda a sua casa, os de perto e os de longe, os seus servos, suas servas. E louvado seja Deus por isso. Porque aqui nós somos edificados por meio do Espírito de Deus. E aqui nós somos confortados por sua palavra.
Mas louvado seja Deus, que nos resgatou dos templos de pedra, quando muitas vezes nos nossos delitos estávamos condenados à ira, assim como os gentios. E louvado seja Deus, por meio de Cristo, a luz do Evangelho entrou em nossas vidas. E agora, como portador dessa luz do Evangelho de Cristo, levemos aqueles que ainda estão na escuridão. Eu anelo a Deus e suplico a sua misericórdia sobre a minha mãe, sobre o meu pai, sobre os meus irmãos que ainda vivem nas grandes cidades e por muitos que ainda não conhecem o Evangelho. Quando muitas vezes nos dispomos a orar, apoiado na cama, até mesmo no sofá, tiramos um pouco do peso do nosso corpo de pecado. Mas quando nós não apoiamos o nosso corpo em absolutamente nada, temos a âncora do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, em favor dos nossos familiares. Muitos, assim como nós no passado, andava desgarrado. Hoje encontramos a Cristo. Ainda há muitos que se encontram assim. Talvez esposas, filhos, filhas, pais, avós. Todos estão debaixo da ira de Deus. Mas louvado seja Deus. Deus levantou a sua igreja para proclamar as últimas mensagens de misericórdia. E nós anelamos ao Pai, através do seu Espírito, que conceda a salvação aos nossos familiares. E louvado seja Deus pela sua decisão de não continuar morto nos seus pecados, mas de aceitar a vida em Cristo. Que o Espírito de Deus entre os nossos corações, a nossa mente, as nossas faculdades, e que possamos dia a dia, por esse Evangelho, sermos edificados como casa espiritual. E que possamos, pela graça desse mesmo Evangelho, que possamos continuamente, por meio da oração, por meio do sacrifício, da expiação e da ressurreição de Cristo, possamos assentar nos lugares espirituais. Efésios capítulo 1, verso 20, diz: o qual exerceu ele, Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à sua igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que nos amou e que entregou seu Filho para que nos salvasse dos nossos delitos e nos constituir casas espirituais, edificada para Ele. Louvado seja Deus. Você ainda que não entendeu o Evangelho da Graça, Deus ainda te dá a oportunidade. Deus me dá a oportunidade a cada dia de vivenciar esse Evangelho na prática. E Paulo foi um grande instrumento para os primeiros crentes gentios. E através da disposição que o Espírito lhe impelia, todo um território foi alcançado. A bondade de Deus foi traduzida em amor em sua vida e assim é conosco nos dias de hoje. Hoje somos reconciliados com Deus por meio de Cristo através do seu batismo e diariamente temos recebido a infusão do Espírito para fazermos a sua vontade. Obrigado, Pai Santo, por ter derribado o muro que nos separava e nos colocar nas mansões celestiais, dos quais o Senhor tem preparado para um povo, que de antemão preparou para que vivesse segundo o seu querer. Que a graça e a paz de Jesus continue com cada irmão
e que essa palavra possa edificar a todos que creem no sacrifício de Cristo. Eu convido o meu irmão Eduardo, se possível, para nos dirigir nessa oração final. Em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou me posicionar aqui, irmãos. Os que puderem, se à vontade. Santo, 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 excelso, Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus, eis-nos aqui diante da tua presença, de joelho, para te agradecermos pelo dia que o Senhor nos concedeu. Para te agradecermos, porque já adentramos nas horas de outro dia, desconhecido para nós, mais conhecido para ti. Portanto, Pai Santo, no nome que está acima de todo nome, no nome de seu Filho amado Jesus Cristo, vem nos guiar nesse dia desconhecido, vem nos orientar, vem falar aos nossos corações, vem estar na nossa mente, nos guiando, nos orientando no que viemos pensar, falar, agir. Em nome de Jesus, atua, ó Deus, de uma forma poderosa em nosso meio, em nossas vidas, para que haja uma transformação verdadeira e genuína. Obrigado pela palavra dessa noite, pelo estudo, pelo alimento, e que a mesma venha achar guarita em nossos corações. Nos abençoa durante essa noite, acampa teus poderosos anjos ao nosso redor, para que nos proteja, bem como aos nossos familiares, de perto e de longe. Ser com cada pessoa que ouvir a tua palavra nessa noite, e aqui as que vão ouvir, que o mesmo Espírito que tocou os nossos corações, venha tocar os corações dessas pessoas que irão ouvir, e que verdadeiramente elas possam chegar a ti e se arrepender dos seus pecados, enquanto há tempo. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. No eterno, poderoso nome, no nome santo, no nome Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. E que a paz de Jesus continue grandemente reinando nos nossos corações. Para a glória do nosso Deus. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até mais.